Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do momento em que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. Nós estamos tentando, nos esforçando para sairmos de um processo que nos deixou trancados aproximadamente 6 meses dentro das nossas casas. Pelo menos aqueles que de fato conseguiram, né? Podiam ou levavam a sério as informações que nós recebíamos a respeito da pandemia. Bom, a verdade é que se passaram já 6 meses aproximadamente e nós estamos agora tentando sair de casa. Só que entrar nesse processo pandêmico e sair desse processo pandêmico requer cuidado, requer foco, requer disciplina, porque é um processo escalar, é um processo em que fomos entrando, né? Quando começou achávamos que em um mês tudo está resolvido, depois 2 meses, depois 3, já se passaram quase 6 e agora a gente quer sair. Ok, estamos saindo, estamos nos organizando, estamos sendo orientados, estamos sendo informados pelos órgãos competentes, mas vai aqui a nossa visão essencialmente espiritual. Esse processo de saída da pandemia, em que nós estamos caminhando passo a passo, sem exatamente sabermos aonde isso tudo vai dar e qual a velocidade do passo a passo que a gente vai poder empregar nessa caminhada, nós estamos com receio, com cautela, estamos meio desconfiados, pelo menos essa é a visão que as entidades têm olhando o planeta de fora. A raça humana não está convicta do que ela está fazendo. Sair de casa agora não é uma convicção, é uma necessidade. Nós precisamos, não se consegue mais manter a humanidade presa dentro de casa. E como eu disse que entrar nesse processo pandêmico é um processo escalar e sair dele também, significa dizer que nós temos que subir essa escadaria degrau por degrau. Um pé de cada vez. Se não quisermos correr o risco de tropeçarmos nessa escadaria que a gente tem aí pela frente. Mas ótimo, estamos otimistas, estamos saindo, que bom que as pessoas começaram a movimentar mais energia, mais sentimento de esperança. Mas não há e não se pode, nesse momento, correr o risco de seguir com esperança sem responsabilidade. E eu vou explicar a vocês por quê. O ser humano ele tem vários pontos de energia, centros de energia no corpo, que muitos conhecem como chakra. O que é o chakra? Chakras são pontos de energia responsáveis por gerar energia e captar energia externa. Essas duas energias se encontram e essas energias elas nutrem o seu corpo. Nós temos centenas de chakras, mas nós temos 7 ou 8 chakras que são os mais importantes e que são os mais utilizados enquanto encarnados na Terra como seres humanos. Nesse momento, qual o chakra que está sendo mais exigido em todos vocês? É o segundo chakra. Se localiza mais ou menos a 2 dedinhos abaixo do seu umbigo. E esse chakra, ele está ligado exatamente a que sentimento? Eu exerço a minha vontade plenamente. Eu sei o que eu faço do jeito que eu quero, eu faço na hora que eu quero, e evidentemente isso nesse momento é absolutamente impossível. Ou seja, temos a humanidade impedida de exercer a sua vontade plenamente, o que na sua história
já não é praticado em plenitude. Mas nesse momento, muita pressão sobre especificamente essa emoção. Ou seja, eu não posso exercer a minha vontade plenamente. Qual é a consequência disso? E obviamente, primeiro, o que significa dizer não exercer a minha vontade plenamente? Não fazer o que eu quero na hora que eu quero e do jeito que eu quero. É o que nós estamos vivendo agora. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós não podemos fazer aquilo na hora e do jeito que a gente quer. E a sugestão é que seja assim, que siga assim, até que tenhamos maior conhecimento sobre que momento nós estamos vivendo agora. Então, o que acontece quando você desequilibra essa emoção, quando você vive esse desequilíbrio emocional durante muito tempo? Esse ponto de energia, ele se fecha, ele diminui a sua circunferência. No momento em que ele diminui a sua circunferência, automaticamente ele deixa de gerar energia em quantidade e qualidade suficiente e, ao mesmo tempo, deixa de receber energia em quantidade e qualidade suficiente e, consequentemente, o seu corpo não recebe a quantidade e qualidade energética necessária no seu dia a dia. Então, estamos agora entrando numa escala em que esse nosso desequilíbrio emocional, ou seja, o exercício da nossa vontade plena, significa dizer que não será exercido por um bom tempo. Eu repito, já não era desde a história do início da humanidade. Ninguém exerce a sua vontade plenamente. Nunca. Muitos dizem, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, comigo eu não me importo, eu não me importo com a opinião de ninguém. Parabéns. Parabéns. Mas a grande maioria da humanidade não consegue fazer isso. Porque sempre está ligado emocionalmente a alguma coisa, seja ética, seja disciplinar, enfim, para não magoar alguém. Então, essa fase que a gente está entrando agora, e aí a minha intenção aqui hoje é dizer para vocês, olha, vocês vão passar por uma fase agora em que o exercício pleno da sua vontade não será exercido, por razões óbvias. Não estou aqui dizendo e nem sugerindo que vocês façam o que vocês queiram, na hora que vocês queiram, do jeito que vocês queiram. Ao contrário, eu acho que tem que ter cautela sim e tem que se dar um passo de cada vez. Mas, o que é que vocês podem fazer para, enquanto esse desequilíbrio emocional se mantém no seu nível máximo, porque no nível mínimo todos nós já convivemos com ele, mas o que fazer para que, ao se chegar a um nível máximo desse desequilíbrio, esse ponto energético do nosso corpo, esse ponto elétrico do nosso corpo, não sofrer tanto e não deixar de captar e gerar energia que é necessária para nutrir o nosso corpo para que nós não fiquemos doentes. E aí entram os instrumentos, instrumentos milenares, divinatórios, que existem e que nos dão o direito e a oportunidade de nos nutrirmos fisicamente, no mínimo para não ficarmos doentes no nosso corpo. Então vocês podem, com muita tranquilidade, no caso do que eu posso sugerir para vocês, tenham um citrino com vocês. Citrino é um cristal. Usem um citrino com vocês e coloquem esse citrino, pelo menos, uma vez por dia, por no mínimo 3 minutos, sobre o chakra correspondente, que é o segundo, que está localizado 2 dedos abaixo do seu umbigo. No momento em que vocês fizerem isso, automaticamente vocês vão potencializar energias no corpo de vocês. Nós precisamos passar por essa fase e precisamos usar os recursos que nós temos para passar por essa fase saudáveis. Para que quando tudo isso acabar, nós estejamos inteiros e prontos para qualquer outro desafio que venha.
O que eu proponho a vocês é que nós aprendamos, vamos aprender com as dificuldades, e é exatamente o caso dessa pandemia. Vamos usar tudo isso que nós vivemos, estamos vivendo, e tirar disso o melhor. Pensem sobre isso. Tenham um citrino com vocês, vai ajudar muito. Fiquem em paz e um fecho de luz.